Vi o troféu brilhar sob as luzes do palco por exatos 3 segundos que mudariam tudo. O cristal polido repousava sobre a mesa principal, aguardando a cerimônia, aguardando que eu erguesse para os aplausos, absorvendo o reconhecimento por cada gota de suor derramada naqueles projetos. O nome, Sofia Albuquerque, gravado em letras douradas, cintilava, quase como um prenúncio de que algo valioso estava prestes a ser retirado de mim. Isabel não sabia que eu estava observando. Ela pensava que eu estava no meio do salão, aceitando os cumprimentos da equipa, perdida na alegria da minha noite. Ela pensava que estava segura na multidão. Mas eu vi tudo. O meu coração martelava contra as costelas enquanto eu a observava fitar o troféu com inveja, os seus dedos delicados a contorcerem-se, ansiando por tocar o que era meu. Um brilho sombrio surgiu nos seus olhos, um brilho que transformou o meu sangue em gelo. Naquele instante, a alegria da celebração deu lugar a uma dúvida lancinante. Não pensei. Apenas me movi. Quando o mestre de cerimônias anunciou meu nome, chamando-me ao palco para receber o prêmio de arquiteta do ano, senti como se estivesse a ver tudo através de uma névoa. As suas palavras sobre inovação e dedicação ecoaram estranhamente nos meus ouvidos. Isabel estava ao meu lado, sorrindo, erguendo a taça de champanhe no aparente brinde ao meu sucesso. Devia ter parado tudo, devia ter gritado, revelado a sua inveja ali mesmo, em frente a todos. Mas não o fiz. Queria ver até onde ela iria. Queria provas. Queria que todos vissem quem Isabel realmente era por baixo daquela máscara de irmã exemplar, que ela usava tão bem. Então, assisti a minha irmã aplaudir o prêmio que ela secretamente desejava para si, e um frio percorreu a minha espinha. Antes de continuarmos com a cerimônia, gostava de agradecer a todos que tornaram este momento possível. A cada membro da equipa, ao meu marido, Ricardo, e à minha família, o meu sincero obrigado. E, claro, um agradecimento especial à minha irmã, Isabel, por sempre me inspirar a dar o meu melhor, mesmo que essa inspiração venha disfarçada de uma competição acirrada. Vi o troféu brilhar sob as luzes do palco por exatos 3 segundos que mudariam tudo. O cristal polido repousava sobre a mesa principal, aguardando a cerimônia, aguardando que eu erguesse para os aplausos, absorvendo o reconhecimento por cada gota de suor derramada naqueles projetos. O nome, Sofia Albuquerque, gravado em letras douradas, cintilava, quase como um prenúncio de que algo valioso estava prestes a ser retirado de mim. Isabel não sabia que eu estava observando. Ela pensava que eu estava no meio do salão, aceitando os cumprimentos da equipa, perdida na alegria da minha noite. Ela pensava que estava segura na multidão. Mas eu vi tudo. O meu coração martelava contra as costelas enquanto eu a observava fitar o troféu com inveja, os seus dedos delicados a contorcerem-se, ansiando por tocar o que era meu. Um brilho sombrio surgiu nos seus olhos, um brilho que transformou o meu sangue em gelo. Naquele instante, a alegria da celebração deu lugar a uma dúvida lancinante. Não pensei, apenas me movi. Quando o mestre de cerimônias anunciou o meu nome, chamando-me ao palco para receber o prêmio de arquiteta do ano, senti como se estivesse a ver tudo através de uma névoa. As suas palavras sobre inovação e dedicação ecoaram estranhamente nos meus ouvidos. Isabel estava ao meu lado, sorrindo, erguendo a taça de champanhe num aparente brinde ao meu sucesso. Devia ter parado tudo. Devia ter gritado, revelado a sua inveja ali mesmo, em frente a todos. Mas não o fiz. Queria ver até onde ela iria. Queria provas. Queria que todos vissem quem Isabel realmente era por baixo daquela máscara de irmã exemplar, que ela usava tão bem. Então, assisti a minha irmã aplaudir o prêmio que ela secretamente desejava para si, e um frio percorreu a minha espinha. Antes de continuarmos com a cerimônia, gostava de agradecer a todos que tornaram este momento possível. A cada membro da equipa, ao meu marido, Ricardo, e à minha família, o meu sincero obrigado. E, claro, um agradecimento especial à minha irmã, Isabel, por sempre me inspirar a dar o meu melhor, mesmo que essa inspiração venha disfarçada de uma competição acirrada. Na manhã seguinte, o sol espreitava pelas cortinas do meu escritório, mas a luz não conseguia dissipar a sombra que pairava sobre mim. A imagem do brilho nos olhos de Isabel na noite anterior assombrava-me, misturando-se com memórias de momentos aparentemente inócuos do nosso passado. Decidi mergulhar nos arquivos do meu computador, revendo os projetos que me tinham trazido até ali, como se, ao analisar cada linha de código, cada planta, pudesse encontrar uma explicação para o que estava a acontecer. Lembrei-me dos tempos na faculdade de arquitetura, quando passávamos noites em claro a trabalhar em projetos, competindo de forma saudável, ou assim eu pensava, pela atenção dos professores. Isabel sempre foi brilhante, com uma capacidade inata para o design e uma visão estética apurada. Mas eu tinha algo que ela invejava, a persistência, a capacidade de transformar ideias em realidade, a teimosia de não desistir perante os obstáculos.
Recordei-me do meu primeiro emprego, numa pequena empresa de design. Isabel já lá trabalhava há alguns meses e tinha me recomendado. No início, tudo correu bem, mas, gradualmente, comecei a sentir que ela me sabotava subtilmente, alterava os meus desenhos sem me consultar, criticava as minhas ideias em reuniões, e até espalhava boatos sobre a minha vida pessoal. Tive de me esforçar o dobro para provar o meu valor e, eventualmente, consegui destacar-me. E claro, não podia esquecer o projeto da renovação do centro histórico da cidade, o projeto que me catapultou para a ribalta e me valeu o prêmio de arquiteta do ano. Isabel também tinha concorrido, com um projeto igualmente brilhante, mas o meu fora o escolhido. Na altura, ela felicitou-me com um sorriso forçado, mas, no fundo, eu sabia que a derrota a tinha magoado profundamente. Cada uma destas memórias era agora vista sob uma nova luz, manchada pela dúvida e pela amargura. Será que a inveja de Isabel sempre esteve presente, como uma serpente à espera do momento certo para atacar? Os dias que se seguiram foram marcados por uma crescente sensação de desconforto. Era como se uma nuvem negra pairasse sobre a minha vida, obscurecendo a alegria e a confiança que antes me eram tão naturais. Comecei a notar pequenos detalhes que antes passariam despercebidos, colegas de trabalho que evitavam o meu contato visual, sussurros que cessavam abruptamente quando eu me aproximava, mensagens ignoradas e reuniões canceladas. Ricardo, sempre atento e carinhoso, percebeu a minha angústia. Estás diferente, Sofia. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, numa noite, enquanto jantávamos em silêncio. Tentei minimizar a situação, alegando cansaço e estresse no trabalho, mas ele não se convenceu. Conheço-te bem demais para acreditar nisso, podes confiar em mim, sabes? Insistiu ele, segurando a minha mão com ternura. Hesitei. Queria contar-lhe as minhas suspeitas em relação a Isabel, mas temia parecer paranoica e ciumenta. Além disso, não tinha provas concretas, apenas um pressentimento sombrio que me corroía por dentro. Sinto que algo está prestes a acontecer. Algo mal, confessei, finalmente, com a voz embargada. Ricardo abraçou-me com força, transmitindo-me conforto e segurança. Seja o que for, enfrentaremos juntos. Nunca te esqueças disso, murmurou ele, beijando o meu cabelo. Naquela noite tive um pesadelo terrível. Sonhei que estava a receber o prêmio de arquiteta do ano, mas, em vez de aplausos, ouvia gargalhadas e insultos. Isabel surgia no palco, roubava-me o troféu e atirava-o ao chão, esmagando-o em 1000 pedaços. Acordei sobressaltada, com o coração a palpitar descontroladamente e o corpo coberto de suor. A partir daquele momento, soube que o meu pressentimento era real. Isabel estava a planear algo contra mim, e eu precisava de descobrir o que antes que fosse tarde demais. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Recebi um convite para um jantar de networking organizado por uma influente figura do mundo da arquitetura, o renomado Eduardo Moreira. Era uma oportunidade imperdível para conhecer pessoas importantes, apresentar os meus projetos e solidificar a minha posição no mercado. Entretanto, algo não parecia certo. O convite chegou por e-mail, de um endereço desconhecido, e a confirmação era pedida com alguma urgência. Liguei para o escritório de Eduardo Moreira para confirmar a autenticidade do convite, mas a secretária informou que ele não tinha conhecimento de nenhum jantar de networking. A minha intuição gritou. Era uma armadilha. Alguém estava a tentar atrair-me para uma situação comprometedora. Mas quem, e por quê? Decidi compartilhar as minhas suspeitas com Beatriz, a minha melhor amiga e confidente. Ela ouviu atentamente a minha história e concordou que algo estava errado. Não podes ir a esse jantar, Sofia, é demasiado arriscado, alertou ela. Eu sei, mas preciso de descobrir quem está por trás disto, respondi, determinada. Se eu não for, eles vão continuar a agir nas sombras, e eu nunca vou conseguir defender-me. Beatriz suspirou. Se é mesmo isso que queres, então tens de ter cuidado. Leva alguém contigo, e avisa a polícia. Segui o conselho de Beatriz. Convidei Ricardo para me acompanhar ao jantar, e informei a polícia sobre as minhas suspeitas, pedindo que fizessem uma ronda discreta na zona. No dia seguinte, vesti o meu melhor vestido, respirei fundo e preparei-me para enfrentar o desconhecido. Mal sabia eu que aquela noite mudaria a minha vida para sempre. O restaurante era elegante, com uma decoração moderna e luzes suaves. À medida que entrava, senti um arrepio na espinha. Estava praticamente vazio. Apenas algumas mesas ocupadas, e nenhuma cara conhecida. Ricardo apertou a minha mão, transmitindo-me confiança. Sentamo-nos numa mesa reservada, como indicado no e-mail. O garçom, com um sorriso forçado, serviu-nos champanhe. Tentei disfarçar o meu nervosismo, mas sentia os olhos de alguém a observarem-me.
Pouco depois, uma mulher aproximou-se da nossa mesa. Era elegante, com um ar sofisticado e um sorriso misterioso. Sofia Albuquerque, certo? Perguntou ela, com uma voz suave. É um prazer conhecê-la. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. Apresentou-se como sendo Clara Mendes, uma famosa crítica de arquitetura. Começamos a conversar sobre projetos, tendências e desafios da profissão. Clara parecia genuinamente interessada no meu trabalho, e aos poucos fui relaxando. Contudo, a conversa tomou um rumo inesperado. Clara começou a fazer perguntas sobre a minha vida pessoal, sobre a minha relação com Ricardo, e sobre a minha família. Senti-me desconfortável, mas tentei responder de forma evasiva. De repente, Clara interrompeu-me, com um olhar sombrio. Sabe, Sofia, tenho ouvido algumas coisas sobre si. Boatos desagradáveis sobre a sua ética profissional e a sua vida pessoal. O meu coração parou. O que é que está a dizer? Perguntei, com a voz trêmula. Clara sorriu friamente. Que não é tão perfeita como parece. Que usou a sua influência para prejudicar outros arquitetos, e que tem um caso com um colega de trabalho. Senti o sangue a ferver nas minhas veias. Isso é mentira, exclamei, furiosa. Alguém está a tentar difamar-me. Clara deu de ombros. Talvez. Mas onde há fumo, há fogo. E, na minha profissão, a reputação é tudo. Se estes boatos se confirmarem, a sua carreira estará acabada. Naquele momento, percebi que tinha caído numa armadilha. Clara Mendes não era uma crítica de arquitetura, era uma assassina de reputações, contratada para me destruir, e eu sabia quem estava por trás dela. Saí do restaurante a cambalear, com a cabeça a latejar e o estômago embrulhado. Ricardo seguiu-me em silêncio, com um olhar preocupado. Sabia que algo terrível tinha acontecido. Chegados a casa, contei-lhe tudo. Falei sobre o jantar falso, sobre a conversa com Clara Mendes, e sobre as minhas suspeitas em relação a Isabel. Ricardo ouviu atentamente, sem interromper. No final, ele abraçou-me com força. Acredito em ti, Sofia. Sei que és uma pessoa honesta e íntegra. Não vou deixar que te destruam, disse ele, com determinação. Decidimos confrontar Isabel. Ligamos-lhe e pedimos que viesse à nossa casa. Ela hesitou, mas acabou por aceitar. Quando Isabel chegou, estava nervosa e evitava o meu contato visual. Sentei-me em frente a ela e respirei fundo. Sabemos que foste tu, disse eu, com a voz firme. Sabemos que contrataste a Clara Mendes para me difamar. Isabel negou, com veemência. Estás louca, Sofia. Nunca faria uma coisa dessas, exclamou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Não mintas para mim, Isabel, respondi, com frieza. Tenho provas. Sei que eras tu que estavas por trás dos boatos. Sempre tiveste inveja de mim, do meu sucesso, da minha felicidade. Isabel desabou a chorar. É verdade, confessou ela, com a voz embargada. Sempre te invejei. Sempre quis ser como tu. Mas nunca consegui. Tu és sempre a melhor, a mais talentosa, a mais amada. Eu nunca serei tão boa como tu. Senti uma mistura de raiva e pena. Por quê, Isabel? Por que fazer isto comigo? Somos irmãs, exclamei, com a voz a falhar. Por que te odeio? Gritou ela, com os olhos cheios de ódio. Odeio a tua felicidade, o teu sucesso, a tua vida perfeita. Queria tirar-te tudo, fazer-te sofrer como eu tenho sofrido. Naquele momento, percebi a profundidade da inveja de Isabel. Era uma doença que a corroía por dentro, transformando-a numa pessoa amarga e vingativa, e eu tinha sido o alvo da sua fúria. As palavras de Isabel ecoaram pela casa, pesadas e amargas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços de Isabel. Ricardo, com o rosto sombrio, abraçou-me com força. A minha mente fervilhava. Como podia minha própria irmã, alguém que eu amava e em quem confiava, ser capaz de tamanha crueldade? A dor da traição era quase física, como se uma faca me tivesse sido enfiada no coração. Decidi que não podia ficar ali mais um minuto. Precisava de ar, de espaço, de me afastar daquele veneno. Saí de casa a correr, sem rumo, deixando Ricardo a lidar com Isabel. Passei horas a vaguear pelas ruas da cidade, perdida nos meus pensamentos. A minha carreira, a minha reputação, a minha família, tudo parecia desmoronar-se à minha volta. As mentiras de Isabel tinham contaminado tudo, deixando-me sozinha e vulnerável. Quando finalmente regressei à casa, encontrei Ricardo sentado no sofá, com um olhar exausto. Isabel já tinha ido embora. Precisamos de falar, disse ele, com a voz séria. Sentamo-nos frente a frente, e Ricardo contou-me que Isabel tinha confessado tudo à polícia.
Ia ser acusada de difamação e de outros crimes. A minha vida tinha sido virada do avesso, e a minha irmã ia pagar pelas suas ações. Mas, em vez de alívio, senti apenas um vazio profundo. A justiça ia ser feita, mas o dano já estava feito. A minha reputação tinha sido manchada, e a minha família estava destruída. Como podia reconstruir a minha vida a partir dali? Ricardo segurou a minha mão. Não estás sozinha, Sofia. Estou aqui para ti. Vamos superar isto juntos. Vais ver que vais voltar a brilhar, mais forte do que nunca, disse ele, com um sorriso triste. Mas as suas palavras soavam vazias. No fundo, eu sabia que nada seria como antes. A confiança tinha sido quebrada, e a cicatriz da traição de Isabel ficaria para sempre marcada na minha alma. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. A minha reputação profissional estava em ruínas, perdi clientes, projetos e oportunidades. As pessoas sussurravam pelas minhas costas, olhando-me com desconfiança ou pena. Tive de vender o meu escritório, o espaço onde tinha passado tantas horas a sonhar e a trabalhar. O meu nome, antes sinônimo de talento e inovação, tornou-se um fardo pesado demais para suportar. A minha vida pessoal também sofreu. Os meus pais, devastados com a situação, mal conseguiam olhar para Isabel. As reuniões de família tornaram-se tensas e desconfortáveis, marcadas pelo silêncio e pela dor. Ricardo foi o meu porto seguro durante a tempestade. Ele apoiou-me incondicionalmente, incentivando-me a não desistir e a acreditar no meu talento. És uma arquiteta incrível, Sofia. Não deixes que uma invejosa te tire o que é teu por direito, repetia ele vezes sem conta. Com a ajuda de Ricardo, decidi começar de novo. Abri um pequeno escritório em casa, e comecei a aceitar projetos pequenos e humildes. Aos poucos, fui reconquistando a confiança dos clientes e a reconstruir a minha reputação. Foi um processo lento e doloroso, mas, a cada projeto concluído, sentia-me mais forte e confiante. Aprendi a lição de que o sucesso não é apenas uma questão de talento e trabalho árduo, mas também de resiliência e de capacidade de superar os obstáculos. E, acima de tudo, aprendi a importância de rodear-me de pessoas verdadeiras, que me amam e me apoiam incondicionalmente, independentemente das circunstâncias. Um ano depois da confissão de Isabel, recebi uma carta dela. Estava escrita com uma letra tremida e cheia de borrões. Contava que estava a fazer terapia e a tentar reconstruir a sua vida. Tinha arranjado um emprego humilde numa livraria e estava a viver numa pequena cidade longe de Lisboa. Dizia que se sentia profundamente arrependida pelo que tinha feito e que não esperava o meu perdão. Sei que nunca poderei compensar o mal que te causei, mas quero que saibas que penso em ti todos os dias e que rezo para que sejas feliz, escrevia ela. A carta deixou-me perturbada. Por um lado, sentia repulsa e raiva por tudo o que Isabel me tinha feito. Por outro, sentia pena da sua solidão e do seu sofrimento. Mostrei a carta a Ricardo. Ele leu-a em silêncio e depois disse: é a tua decisão, Sofia. Tens o direito de odiar, lá para sempre, mas também tens o direito de perdoar, lá, se isso te trouxer paz. Passei dias a pensar na carta de Isabel. Conseguia perdoar alguém que me tinha feito tanto mal? Era justo perdoar depois de tudo o que tinha perdido? Consultei um terapeuta, que me ajudou a explorar os meus sentimentos e a entender que o perdão não é um ato de benevolência para com o outro, mas sim um processo de libertação para nós próprios. Decidi que não podia continuar a viver presa ao ódio e ao ressentimento. Precisava de me libertar do passado para poder seguir em frente. Mas perdoar Isabel não significava esquecer o que ela tinha feito. Significava aceitar o passado, aprender com ele, e decidir que não ia deixar que ele definisse o meu futuro. Com o tempo, as feridas começaram a sarar. A minha carreira renasceu, mais forte e sólida do que nunca. Os clientes voltaram a confiar no meu talento, e os projetos começaram a surgir com mais frequência. Decidi usar a minha experiência para ajudar outros arquitetos que tinham sido vítimas de difamação e injustiça. Criei uma associação de apoio e orientação, onde partilhava as minhas histórias e oferecia conselhos práticos para superar os obstáculos. A minha vida pessoal também floresceu. Ricardo continuou a ser o meu companheiro fiel, o meu rochedo inabalável. Aprendemos a comunicar melhor, a valorizar cada momento juntos e a enfrentar os desafios de mãos dadas. Compramos uma casa maior, com um jardim florido e um escritório espaçoso. Adotamos um cão abandonado, a quem chamamos Esperança, para nos lembrar que a vida é sempre uma oportunidade para recomeçar. E, o mais importante, aprendi a amar-me e a valorizar-me, independentemente do que os outros pensassem de mim. Descobri a minha força interior e a capacidade de superar qualquer obstáculo que a vida me apresentasse.
O passado não podia ser apagado, mas podia ser ressignificado. Transformei a dor em força, a traição em sabedoria, e a inveja em inspiração. A minha história não era uma história de vingança, mas sim de superação, de resiliência e de amor. Uma história que provava que, mesmo nas ruínas, é possível encontrar a beleza e a esperança.